Olá, amigos, bem-vindos aos nossos estudos semanais. Toda terça-feira aqui estamos para darmos continuidade aos capítulos do livro Missionários da Luz. Ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença conosco nesses episódios que, após exibidos, permanecem disponíveis no nosso canal. Estamos aqui com o livro Missionários da Luz. Atingimos o capítulo número 9, Mediunidade e Fenômeno, e estamos hoje no episódio 10b. O capítulo é longo, bem consistente, e nós dividimos, como nos anteriores, em 2 episódios. Então, para você que não viu o episódio 10a, que vai desde o início do capítulo, ele está disponível. E hoje nós vamos concluir o capítulo com o segundo episódio do mesmo capítulo 9, episódio 10b. E vamos recordar que esse capítulo nós estamos presenciando uma abordagem do instrutor Alexandre para diversos espíritos, inclusive espíritos que estão encarnados e desprendidos parcialmente do corpo no fenômeno biológico do sono, vão ao plano espiritual nesse compromisso de aprendizado, de reciclagem, de aprimoramento do entendimento. Principalmente porque o assunto aqui é o desenvolvimento da mediunidade. Américo Sucena, este assunto é muito bom. Que capítulo extraordinário esse! Inicialmente, nossas saudações kardecianas às telespectadoras e telespectadores do canal do Orson. De fato, Orson, esse capítulo é tão importante, não só para médiuns ou que querem ser médiuns iniciantes, mas, sobretudo, para dirigentes de reuniões mediúnicas. Porque é tanta informação, tanto alerta, que realmente ele é um extrato precioso para nós levarmos em consideração quando se trata do desenvolvimento mediúnico. Você que acompanhou o episódio anterior, dentro desse mesmo capítulo, vai se lembrar que Alexandre está fazendo várias considerações sobre essa questão do desenvolvimento mediúnico que está atrelado ao nosso próprio desenvolvimento pessoal, especialmente do ponto de vista moral. Alexandre dá uma aula, eu confesso, Américo, que lendo esse capítulo aqui, me deu vontade de transformar o capítulo num livro, tamanha quantidade de informações que aqui está. E o Alexandre está, portanto, fazendo uma palestra. André Luiz pôde perceber a grandeza das considerações. Ele, depois de uma pausa nesta sequência do capítulo, vai dizer que sem qualquer preparação intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento das forças psíquicas. Qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. E aí é muito oportuna, Américo, a advertência, a observação que você fez sobre a importância destas orientações para o dirigente de reunião mediúnica, inclusive, não apenas os médiuns, porque o dirigente de uma reunião mediúnica, ele faz a abertura da reunião, faz aquela evocação das potências superiores, invisíveis, busca o amparo dos espíritos, mas há que se considerar que há um universo de inteligências nos mais variados graus de intelecto e moralidade. Esse alerta é importantíssimo, Orson. É por isso que o Alexandre vai cansar de falar a mesma coisa, mudando as metáforas, né? Dizendo, olha, enquanto a gente não melhora moralmente, nós podemos criar sérios problemas com um desenvolvimento mediúnico prematuro. Nós já falamos isso aqui. Não se deve desenvolver mediunidade quando a pessoa é jovem ainda, quando ela está desenvolvendo-se logo após aquele período em que a glândula pineal murcha e libera os impulsos sexuais. Porque essa época é complicadíssima.
as sugestões da mente humana nessa fase são muito difíceis, porque a pessoa está começando a experimentar a energia sexual, que é fortíssima. E, é claro, tem espíritos que se aproveitam disso para interferir no psiquismo da pessoa. E se ela desenvolve a mediunidade, ela abre esse canal ainda mais. E aí, é claro que o Alexandre, muito educadamente, ele não fala desse jeito, mas ele está querendo dizer que não se deve desenvolver prematuramente a mediunidade. Deixa a pessoa se relacionar, casar-se, ter filhos, lá na frente, aí sim, aí é a hora de começar. Mas antes é preciso nos desenvolver moralmente. Pois é, Américo, como você disse aí, e os nossos amigos que leram o capítulo ou vão ler o capítulo novamente, vão se deparar com isso que o Américo citou. Ele repete várias vezes a mesma orientação, utilizando palavras diferentes, exemplos diferentes, evocando figuras diferentes, porque o que ele quer destacar é que a mediunidade sublime, o desenvolvimento pleno da mediunidade, não é um serviço meramente fisiológico, não é algo automático. Ela precisa, a mediunidade e o seu desenvolvimento, de educação e responsabilidade, que nós só vamos adquirir realmente diante desta disciplina que nos impomos, dessa observação das leis, porque, Américo, tem muita lógica a gente refletir aqui que não é meramente um fenômeno fisiológico. É claro que existe a participação física na questão, do ponto de vista corpóreo, mas o que comanda é a moralidade do seu portador. Sem dúvida, essa é a parte principal. Sem isso, nós poderemos colocar a nós mesmos numa situação muito difícil com relação ao intercâmbio entre dois planos, porque nós não temos a visão do outro plano. A gente não tem. E a gente tem uma janela pequenininha quando a mediunidade está embutida. Se a gente abre essa janela, qualquer pessoa pode entrar. Quem é que vai regular a entrada pela janela? Exatamente a moralidade. Então, espíritos bons vão se associar a pessoas que são boas, que fazem o bem. Então, esse é um filtro importante que nós temos que ter. Desenvolver a mediunidade sem essa ambientação psíquica, né? Essa preocupação com sermos pessoas melhores, pode ser um risco. Eu achei muito interessante, bonito aqui as comparações que ele faz para fazer o leitor refletir, induzir o leitor a pensar no assunto. Quando a gente quer fechar questão, reduzindo a mediunidade a uma coisa automática, sem que a gente tenha se aprofundado. E ele traz alguns exemplos, algumas perguntas aqui, né? Já resolveste, por acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Qual a definição que tem do raio de sol? Américo, são coisas que a gente nunca pensa nisso. No entanto, existe toda uma ciência por trás disso, existe uma sabedoria das leis que está presente também. Inclusive, ele pergunta: você viu alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Eu achei sensacional essa comparação que ele faz. Porque se esses fenômenos acontecem naturalmente na crosta e não despertam almas adormecidas, fornecendo essa legítima concepção da existência de Deus, como é que nós vamos esperar destruir a rebeldia humana exigindo espetáculos prematuros de manifestação da espiritualidade superior? Essa pergunta é muito pertinente. Os espíritos não vão ficar dando espetáculos de grandezas. Nós é que temos que alcançar a compreensão disso. E o alcance dessa compreensão se dá exatamente para esse rumo da conversa que o Alexandre está levando os seus a plateia que está ouvindo, que nós aqui estudando o capítulo estamos tomando contato também. Temos que lembrar também, Orson, que a essa época, eu me lembro que eu me tornei espírita em torno do ano de 1967.
Faz tempo. Faz tempo. Esse livro é de 1945. E nessa época era muito comum um sujeito chegar pela primeira vez ao centro espírita e o dirigente, ao cumprimentá-lo e tendo alguma percepção, dizia assim: "Oh, o senhor tem mediunidade. O senhor tem que sentar à mesa aqui hoje." "Não, mas eu estou só visitando pela primeira vez, nunca entrei num centro espírita." "Não, mas tem mediunidade, precisa desenvolver." Então, a preocupação era nítida do Alexandre, exatamente para avisar os desavisados. Hoje em dia, isso melhorou muito, porque os centros espíritas começaram a estudar, por influência das federações, das USEs, das uniões das sociedades espíritas, pelo menos aqui em São Paulo, se espalhou no movimento espírita, lá pela década de 70, exatamente essa preocupação de começar a estudar mais, que é exatamente para não admitir qualquer pessoa que chega na reunião mediúnica e entra e participa. E a reunião era pública naquela época. Eu mesmo participei de reunião pública nesse período que eu comecei, que era a reunião mediúnica. Como assim? A reunião mediúnica é pública? E hoje a gente sabe, porque o André Luiz vai estudar essa mediunidade aí, começando intensamente já no livro anterior, quando ele visita a casa de Isabel, que não era propriamente um centro espírita como nós conhecemos hoje, mas era uma reunião de receituário, havia uma palestra espírita, não tinha comunicações mediúnicas, a não ser a médium Isabel, que era receitista. Nessa época, era muito fácil abrir um centro espírita e começar logo com a reunião mediúnica, quando é exatamente isso que não deve acontecer. Mas era o começo do espiritismo no Brasil, né? Já, claro que já tínhamos quase um século, quando esse livro foi escrito, de espiritismo. Faltavam poucos anos para completar um século. Mas um século lá em Paris, né? Lá na França, lá na Europa. Para cá estava começando praticamente. Tinha muito pouco centro espírita, diferente de hoje. E hoje a gente estuda muito mais antes de começar a tarefa mediúnica. Então, já melhoramos bastante nesse quesito. Ainda assim, acho que vale a advertência do Alexandre. Você lembrou bem, porque eu me lembro desta época em que as reuniões eram a portas abertas, né? Então, todo mundo ficava assistindo os médios em torno de uma mesa, e às vezes havia manifestações simultâneas, com situações que beiravam o ridículo muitas vezes, especialmente porque o público presente ia ali por curiosidade. Infelizmente, o amadurecimento trazido pelo conhecimento mudou essa situação, embora isso ainda ocorra, né? Reuniões mediúnicas públicas, sem nenhum tipo de orientação ou de didática espírita que deve nos educar. E aí, inclusive, Américo, lembrando esse exemplo que você citou, o Alexandre entra também aqui na sequência da sua abordagem, trazido aos presentes ali que estão ouvindo as suas observações, que a informação vem, mas ela é apenas parte do aprendizado. Aí entra outra parte, né? Porque é a aplicação legítima. E ele até faz uma pergunta que mexe com todos nós. O que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais apresentarem, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? O que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Aliás, eu e o Américo sempre trocamos ideias aqui e dizemos que, por enquanto, nós somos teóricos, mas vai chegar a hora, o Américo sempre reforça isso, nós vamos ter que pôr a mão na massa. Como é que é esse pôr a mão na massa, Américo? Ah, sem dúvida, né? Se bem que existe realmente alguma massa quando você explica alguma coisa àqueles que estão começando na doutrina espírita, né? O que fazemos aqui pode ajudar aqueles que estão começando e pode até ajudar aqueles que já começaram. Mas está faltando aquilo que Chico Xavier fazia, que era se dedicar ao próximo. Então, todo sábado, ele ia lá em Ubiraba, né, no bairro do Pássaro Preto, fazia questão de não faltar, até com chuva ele saía de casa, quando diziam a ele, mas está chovendo, está um temporal danado. Ah,
galocha, capa, guarda-chuva e vamos lá. Há referências a isso. Ele fazia questão. Por quê? Porque a pessoa que mora nos lugares afastados do centro da cidade, qualquer que ela seja, vivem com muita dificuldade. E ele era esperado, as famílias esperavam Chico Xavier ir até a periferia para ajudá-los a suportar as dificuldades da vida. E ele fazia isso. A gente não faz, faz um pouco só, mas quem sabe na próxima encarnação. Esse exemplo foi citado aqui, chamado à nossa lembrança, porque isso também é desenvolvimento da mediunidade, Américo. Isso que é muito interessante a gente lembrar isso, porque catalogar valores, como diz o Alexandre aqui, não significa vivê-los. E aí tem uma frase em destaque que o Américo vai exibir para nós, e vou pedir para o próprio Américo comentar e ler, porque, vejam, o desenvolvimento da mediunidade, é exatamente a aplicação desse conhecimento. As pessoas, na época, né? A época, estou falando da década de 40, 50, tinham pouco conhecimento teórico da doutrina espírita. Elas tinham muito mais conhecimento prático, havia muita comunicação mediúnica. E as pessoas achavam que, por conhecer a prática, sabiam também da teoria, sabiam também dos perigos e inconvenientes da mediunidade, que Kardec explica muito bem no Livro dos Médiuns. Então, a frase é precisa, para aquela época principalmente. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. É uma síntese fantástica. E essa época a que nos referimos, década de 40, 50, 60, havia pouca gente estudando nas casas espíritas. Eu me lembro disso. Na casa que eu entrei, para começar, já se estudava. Então, eu tive o benefício de conhecer doutrina antes de mexer com mediunidade, até porque era muito jovem. Então, isso é um fator preponderante. A casa espírita hoje precisa, deve estudar, fazer com que as pessoas candidatas ao trabalho mediúnico estudem, e principalmente o capítulo 9 do Missionários à Luz. Esse capítulo 9 indicado aqui para médiums e todos nós, e dirigentes de reuniões mediúnicas, ele destaca essa questão do desenvolvimento da mediunidade. E como nós estamos ouvindo aqui, ouvendo e acompanhando o raciocínio do Alexandre, ele vai e volta na mesma questão, para afirmar novamente: mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Essa expressão do espírito imortal, esse conjunto dessas três palavras aqui, ela é fundamental no entendimento disso, porque o desenvolvimento da mediunidade está atrelado ao desenvolvimento do espírito. Quanto mais o espírito evolui, mais a sua mediunidade se aprimora. Por isso que ele destaca aqui: se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. América, difícil isso, rapaz. A gente quer aspirar ao desenvolvimento, estar em contato, em sintonia com os espíritos benfeitores. Mas para isso é preciso abandonar. Ele apela e faz essa observação. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, meu Deus do céu, quem é que não quer o intercâmbio com os espíritos sábios? Crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Olha, Américo, todos nós estamos enquadrados nessa necessidade aí. Não escapa um. Então, parece que o Emmanuel está falando, não desenvolve mediunidade, não. Não é isso que ele está querendo dizer. Está dizendo que antes de desenvolver a mediunidade, nós temos que desenvolver-nos moralmente, com a aplicação prática das lições de Jesus. Porque senão vai ser um tiro na água. A pessoa não vai se equilibrar e vai ficar sujeita à ação de espíritos que se aproveitam dessa fragilidade nossa, né?
Então, nessa época era muito comum, hoje já é mais difícil, mas ainda existem aqueles que, sem o conhecimento teórico, querem logo começar no conhecimento prático. E nesse ponto, Orson, eu gosto muito, e você também, de Hermínio Corrêa de Miranda. O Hermínio, no livro Diálogo com as Sombras, ele dá uma dica fantástica para a formação de grupos mediúnicos. Não forme grupos mediúnicos de imediato. Começa com aqueles 2 ou 3 que são afinados. Começa aí, né? Estudem, e depois vai agregando aqueles que se afinam com esse grupo base. Então, nada de formar grupos de uma hora para outra. Vai formando devagar, vai sedimentando. É muito interessante. É claro que o Alexandre não entra nesse detalhe, mas o Hermínio Miranda entrou. Érico, e foi muito oportuno você citar o Hermínio Miranda nessa dica fantástica de começar aí devagarinho, né? No oposto dessa orientação, o que normalmente se vê é a formação apressada de grupos que querem conversar com os espíritos. E já começa com tudo, né? Porque ali supostamente surgem espíritos de alta envergadura, trazendo mensagens psicofônicas e psicográficas. Isso aqui não é uma crítica a ninguém, é apenas uma análise racional de que, se a gente quer a presença dos espíritos, ele vai dar um exemplo aqui que eu vou citar já já. Ora, é uma questão de coerência, é uma questão de coerência pura. E aí ele adentra, para citar isso, que eu vou comentar a seguir, ele adentra no aspecto do afeto. Se a gente não tiver afabilidade e doçura no trato uns com os outros, se não nos compreendermos fraternalmente, se não tivermos atitudes edificantes, não poderemos entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. Existe um trabalho intenso de benfeitores espirituais que agem anonimamente. No episódio anterior, nós citamos que eles não precisam dar publicações para se fazerem presentes, que podem fazê-lo à distância, influenciando médios, não é mesmo? Então, nós temos uma espécie de pressa em manter um contato com a elevação. E aí ele vem no exemplo aqui que é fatal, né? Não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas. Também não seria razoável encontrar Francisco de Assis operando com salteadores. Também não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Américo, isso aí é uma verdadeira lambada em nós, viu? Esse é o termo, viu? Uma verdadeira lambada mesmo. Ora, nessa época, Orson, mais difícil, né? Era comum as casas espíritas começarem logo fazendo reuniões mediúnicas, né? Coisa que hoje não se faz, né? Exatamente por isso, nós fomos estudando e aprendendo, e o mundo invisível, como diz o texto, é invisível. Você não está enxergando o que dá do outro lado. Então, qualquer espírito pode se manifestar, dar um nome bonitinho, né? E aí todo mundo fica, o Platão veio aqui, o Sócrates também. Eles só vão onde tem preocupação de fazer um trabalho sério. Tanto é que os espíritos, quando um grupo se forma, isso a gente vai ver lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles psicoscopam o grupo para saber o real interesse em fazer trabalho sério. Se existe essa possibilidade, então os espíritos planejam na vida espiritual o que aquele grupo poderá fazer. O psicoscópio ajuda aqueles espíritos que ainda não têm o domínio da mente para perceber as reais intenções da pessoa. O psicoscópio devassa, mostra exatamente qual é o interesse do grupo que está se formando,
para saber se é um grupo de pegada, se vai pegar firme o trabalho, ou se é um fogo de palha, como a gente diz. Grupos fogo de palha também têm espíritos que assistem, mas é claro que eles não vão investir num grupo que eles sabem que não vai dar conta do trabalho. Então, eles mandam lá os estagiários cuidar do grupo que está se formando, que é fogo de palha. Agora, quem quer o Platão e o Sócrates no comando do plano espiritual do centro espírita, bem, precisa merecer, né? Gostei dos estagiários aí, viu, América? O que tem muita lógica e coerência, porque também não deixa de ser aprendizado, né? E está todo mundo aprendendo, tanto os encarnados iludidos quanto os estagiários supostamente usando nomes superiores, né? Isso não significa que um espírito da categoria de Platão, de Francisco de Assis, não possa estar presente num grupo. Ele poderá estar presente, mas esses espíritos são muito discretos. Eles não têm nenhuma preocupação em ficar dando nomes pomposos, em se apresentarem. Eles podem, inclusive, estar presentes, né? Até porque, Américo, a mediunidade não é dom de privilegiados, né? O dom, o valor mediúnico, o valor de uma manifestação não é privilégio para ninguém, é qualidade comum a todos os homens. Todos somos mais ou menos médiuns, como ensina a codificação do Espiritismo, mas demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. É esta sinceridade em se elevar que determina o valor mediúnico, e não uma aventura de comunicação com seres que estão no plano espiritual. E depois ele faz uma referência à necessidade de tarefas estimuladoras. Mas por agora, isto é, naquele tempo em que ele está se referindo, em que determinados companheiros encarnados são convocados a testemunho. Gente, nós precisamos testemunhar o que a gente veio fazer aqui, para mostrar que nós somos pessoas melhores, estamos começando a nos melhorar, antes de provocar o desenvolvimento mediúnico prematuro. É um alerta para todos nós. Essa convocação aí ao testemunho deve merecer uma atenção prolongada da nossa reflexão aqui, né? Nós podemos pensar nesse assunto, o que seria, que tipo de convocação, que tipo de testemunho seriam esses, considerando aí que todos somos espíritos imortais, todos desejamos evoluir e existe um programa de aperfeiçoamento. Então, o nosso Alexandre, ele convoca aos que estão ouvindo e convoca a nós que estamos lendo e estudando o capítulo, que a gente precisa se elevar, como nos convidou o mestre para o banquete de luz desde agora. Ele diz: levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar o planeta, no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às realizações que hão de vir. Veja que bonito aqui, propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais. Américo, diga-se de passagem, todos nós temos qualidades. A gente brinca aqui e se entrega, às vezes, à descontração, dizendo da nossa pequenez, mas, por outro lado, todos temos qualidades variadas. Então, nós temos que valorizar isso e lutar para que elas aumentem, para que elas estejam mais presentes realmente. E essa deve ser a preocupação primeira. Afinal de contas, já se passaram quase 2000 anos que Jesus esteve aqui deixando o roteiro de vida. O roteiro é o melhoramento da pessoa, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como dirigente. Esse é o propósito. Quando a gente faz essa lição de casa, bom, aí sim nós já estamos aptos a abrir o canal mediúnico para recebermos espíritos mais aprimorados, né? Eu me lembro, Orson, de uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu comecei. Nós recebemos em nossa casa um jovem bastante influenciado negativamente por alguns espíritos. E ele tinha muita perturbação. E nós fizemos várias reuniões para tratamento dele, sem a presença dele. E nada, e nada.
Até que um dia nós perdemos contato com essa pessoa. Nunca mais o vi. Quase 30 anos se passaram e, de repente, eu fui fazer uma palestra e quem estava lá? O próprio. Ele estava lá trabalhando. E, na hora que a palestra terminou, eu perguntei, escuta, o que aconteceu? Você estava com um desequilíbrio grande, nós tentamos resolver o problema e não conseguimos. Como é que você se equilibrou? Ele disse, Américo, eu comecei a trabalhar no bem, fazer caridade. E quando isso aconteceu, eu fui melhorando, até ficar bom. Que beleza, né? É por isso que o nosso Alexandre vai convocar aqui a plateia que está assistindo. Unamo-nos todos no compromisso sagrado da cooperação legítima com Jesus. Eu peço a você que está nos assistindo, porque estamos fazendo o mesmo aqui, imagine o que cabe dentro da expressão cooperação legítima com Jesus. E isso, Américo, levou uma frase que ela é uma síntese de um parágrafo maior, mas cuja frase resume o pensamento de Alexandre neste ponto do capítulo. Gostaria que você colocasse a frase aí e lesse para nós. Nós tivemos que adaptar um pouco a frase, porque ela não foi feita de maneira genérica. Então, ela está misturada com outras coisas. Mas, ao selecionarmos as partes da frase, ela dá realmente uma frase mais sucinta e bem adequada. Se nós modificamos a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construamos estradas sólidas para a fraternidade legítima. Sem fraternidade, Orson, num grupo espírita, nós vamos ter muitos problemas. É por isso que Chico Xavier nunca fez questão de ter centro espírita grande. Não é que o centro espírita grande não seja necessário. Por exemplo, temos as federações, que são enormes, e elas produzem muitos tarefeiros e até dirigentes também. Mas aquele centro espírita menor, onde todo mundo conhece todo mundo, é que favorece esse ambiente da construção legítima da fraternidade. Todo mundo se conhece, todo mundo tem uma certa amizade. Existem centros espíritas muito difíceis, com muitas oposições, uns contra os outros. Não vai realizar muito trabalho, não. Por quê? Estão sempre brigando, né? Como é que a gente percebe que um grupo espírita tem harmonia? Ué, visitando o centro espírita. Quando você entra no centro espírita, você sente o ambiente do centro. Então, se ali há uma dissensão muito forte, nós não vamos nos sentir bem. Então, esse é um sintoma. A gente deve escolher casas harmoniosas, de preferência as pequeninas. Estamos aqui destacando, pois, a fraternidade legítima que precisa imperar. E é nesse ponto do livro que está a frase que o Américo até já comentou, já citou, que não devemos provocar o desenvolvimento prematuro das nossas faculdades psíquicas, né? Primeiro, desenvolve, deixa passar aquela fase dos hormônios, depois vai se dedicar ao desenvolvimento da mediunidade. O Américo até já comentou isso ainda neste episódio mesmo. Mas aí, pensando na fraternidade legítima, Américo, inclusive com esse exemplo do moço perturbado que depois você encontrou e que ele disse que começou a agir no bem, nós temos uma frase para colocar aí também do Alexandre, que é muito oportuna: ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Quando a gente vê algo, se a gente não compreende de imediato, vamos refletir mais, vamos analisar. Talvez não seja exatamente como a gente esteja vendo. Quando a gente ouve algo sem o discernimento, se a gente já partir para respostas rápidas, precipitadas, nós podemos causar desastres. Então, a frase, ela é no sentido de nos estimular essa fraternidade legítima que o Alexandre está destacando. Por isso que ele fala: buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Aí está, Américo, o segredo do desenvolvimento mediúnico: progresso na virtude, aprimoramento dos sentimentos.
Isso vai levar ao aprimoramento do ser. Sem dúvida. Você veja que no livro anterior, nos Mensageiros, nós tivemos lá um encontro em nosso lar, em que Telésforo fala exatamente essas coisas, um pouco diferente, mas para médiuns que faliram na Terra. E nós vemos lá exemplos de médiuns que certamente foram as primeiras iniciativas da mediunidade com eles foram os primeiros, e por desconhecer, faliram na tarefa. Hoje é mais difícil acontecer, mas ainda acontece, de a gente não entender o que precisa e faz aquilo que a frase está falando. A gente vê, não compreende, ouve sem discernir. Bom, aí dá confusão, né? É por isso que o Emmanuel, no livro Roteiro, Orson, vai produzir uma síntese fantástica que nós já usamos aqui em capítulos anteriores desse mesmo livro. E tem essa imagem que a gente vai mostrar aí. Não há bom médium sem homem bom. Homem aqui no sentido da humanidade. Pode ser médium homem, pode ser médium mulher. Não há bom médium sem homem bom. Pois é, Américo, essa frase de Emmanuel que está no livro, um fabuloso livro roteiro, muito apropriado para tudo que estamos falando aqui. E talvez, Américo, existe aí na sequência do capítulo um ensinamento de Alexandre que interessa a todos nós, porque diante dos embates que você chegou até a citar, das brigas, do desentendimento que existe muitas vezes nos grupos, né? Surge, às vezes, o desejo desenfreado de corrigir o próximo. Então, ele diz aqui: se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, porque a gente não se conforma como a pessoa age, como a pessoa é, como é que pode isso, né? Ele recomenda: lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido, a provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos de semeadura. Esse fruto amadurecido, Américo, é tão variável de pessoa para pessoa, né? Muda muito, né? Esses alertas todos, se a gente for coletá-los todos e alinhá-los, como você mesmo está propondo fazer, dá um livro. Nos comentários, porque nós podemos desdobrar os comentários nessas sínteses que o Alexandre está oferecendo, contando exemplos, contando casos, né? Então, é uma iniciativa boa que você teve e faço questão de ler esse livro quando você terminar. O Américo será convidado para fazer o prefácio. Pois é, olha só cada questão que nos estimula, né? Eu me deparei com esse capítulo fabuloso aqui, que está acabando já, estamos quase no finzinho, e o nosso Alexandre, quase no finzinho da sua fala, vai dizer: desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. América, aqui me chamou muita atenção, porque ele fala assim: não vos falo aqui tão somente das obras do bem no plano físico. Quando a gente fala em obras, a gente pensa em distribuição de alimentos, em construção de creches, a gente pensa em amparo à velhice necessitada, distribuição de enxovais, pensa tudo isso, né? Que também é uma grande obra, ninguém está diminuindo o seu valor. Mas ele continua: das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma. Novamente, Américo, o incentivo para o aprimoramento, para as virtudes que precisamos desenvolver. E ele ainda vai dizer: e em vossos serviços de fé, não tenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Meu Deus do céu! Isso aqui foi outra chapuletada, né? Conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Américo, a gente não pensa no sacrifício dos benfeitores.
não pensa. Aliás, de uns tempos para cá, eu tenho evitado nas preces, quando faço, me referir que Jesus nos abençoe, nos envolva, esteja sempre conosco, porque é isso que ele está falando aqui. Eu costumo dizer agora, que nós estejamos sintonizados com ele. Nós é que temos que subir, né? É uma coisa boba, né? Mas a gente fala e nem percebe que a gente está querendo que eles venham aqui resolver os nossos problemas. Somos nós é que temos que fazer o esforço de subida. Eles já subiram, estão nos aguardando. Nos amparam, é claro, mas nunca de modo a tirar o nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito superior vai dizer aqui nesse ouvidinho, ô Américo, faz isso, faz aquilo. Não vai. E antes de silenciar, para fazer, então, numa muda rogativa, o Alexandre, concluindo a sua fala, diz: colocai as expressões fenomênicas dos vossos trabalhos em segundo plano. Olha só, Mary, lembrando sempre de que o espírito é tudo. E aí André está comovido, porque admirado notou que o generoso instrutor se transfigurava ali à frente de todos. Pela primeira vez, você até comentou que ele viu algumas outras manifestações com Clarencio e alguns outros. Pela primeira vez, depois do meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornavam-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Foi um banho Muito depois da, lindo. depois da chamada de atenção e das bofetadas, ele deu um banho de luz em todos os que estavam lá, encarnados e desencarnados, né? Para encerrar a palestra. E o Sertório percebeu a perplexidade. E André, que estava do lado dele, nosso personagem Sertório, que não apareceu ainda hoje, estava do lado assistindo a palestra. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas. Oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara antes semelhante transfiguração. E o Sertório, então, tocou-lhe o braço de leve e acentuou: todas as potências de natureza superior, todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre nesse momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que irradia e resplandece com tamanha intensidade. Alexandre trouxe aquele banho de luz, como o Américo disse, e André compreendeu a beleza da cena e a sublimidade da lição. Américo, eu deixo o encerramento do capítulo para você, aí, diante de tanta beleza que nos deparamos hoje. Eu queria estar nessa reunião. Américo, mas como nós mesmos lembramos aqui, nós temos que subir até essa reunião. Tem que subir. Alcançar essa possibilidade de estar numa reunião como essa. Já pensou, Américo? Já pensaram, telespectadores, os amigos que estão acompanhando aqui, o que significa espiritualmente uma reunião deste teor? Vamos pensar a respeito. Pois é, então, depois de alguns segundos, o grande orientador, retornando ao seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Vamos lembrar que estavam nessa reunião muitos espíritos que estão encarnados. Portanto, todo mundo vai voltar para o corpo agora, Américo. E essa volta ao corpo nem sempre terá uma lembrança, não vai ter lembrança, uma sensação apenas, outro dia, um bem-estar muito grande, uma renovação de ânimos, de forças. Será que estamos participando de reuniões assim, Américo? A conferir. Há controvérsias. Há controvérsias.
Quisera eu ter uma oportunidade dessa, que coisa bonita, né? Que maravilha de lição, de palestra, de um grande instrutor. Desejamos que os amigos que estão nos assistindo também tenham oportunidade como essa. Nós estamos desejando, mas, como lembrado aqui, precisamos merecer algo assim, nos elevarmos moralmente para conquistar uma vaga nessa Assembleia. Muito bem, na próxima semana, no próximo episódio, que será também de um capítulo muito importante, que tem o nome de Materialização, capítulo 10, e que nós vamos dividir também em mais de um episódio. Então, na próxima semana, episódio 11A, capítulo 10, Materialização. Muito obrigado a você, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e fique aí com o entusiasmo de viver para subirmos juntos essas escadas de progresso. Um grande abraço e até lá. Tchau. Saudações kardecianas a todos.